Muito obrigado. Há aqui questões muito importantes, muito interessantes, mas obviamente que seria insensato aprofundá-las às 10 para as 2, de maneira que, o mais sinteticamente que puder, diria o seguinte. Bom, primeiro uma questão colocada pelo deputado Nuno Reis, que é a questão da reestruturação unilateral da dívida, se seria possível, se não, no fundo. É óbvio que ela seria uma operação muito complicada, até porque aqui há qualquer coisa de esquizofrénico, que é, estes países têm todos a mesma moeda, o euro, e portanto nós estamos a trabalhar com uma moeda que não é nossa, e isso devia ter como consequências, tínhamos mecanismos de apoio que não temos, mas portanto quando atuamos num ambiente euro, é evidente que a nossa operação vai ter reflexos sobre o euro e portanto isso dificultaria extremamente qualquer medida de reestruturação. O que nos conduz para aquilo que esteve basicamente aqui em questão, que é o papel da Europa em tudo isto e do Banco Central Europeu. Uma observação muito rápida. Antigamente esta questão das dívidas, dos defaults e tal, resolvia-se com a chamada política das canhoneiras, não é? Mandava-se, as grandes potências mandavam para a frente dos devedores, normalmente países com águas territoriais, mandava para lá uns navios de guerra e aquilo acabava logo. Agora, as coisas são mais subtis, atuam pela via dos mercados, atuam pela via das agências de rating, que, como todos sabemos, passaram incómodos a todos os disparates, chamemos assim, que fizeram antes da crise e que continuam a ter um poder de condicionar os mercados sem qualquer regulação útil extraordinária. Foi aqui muito acentuado uma questão que é da evolução negativa do direito europeu. Permita-se-me a autocitação. Eu, de alguma forma, resumi isto num livro que chamei da Europa de Schuman à não Europa de Merkel. É evidente que temos abandonado aquilo que seriam os ideais fundadores de solidariedade e de união e de trabalhar para o progresso conjunto a favor de um projeto de diretório, chamemos-lhe assim, ou de império, para sermos mais aproximados daquilo que está em causa realmente. Neste contexto, o que é que se passa? Uma coisa muito paradoxal também, que é, provavelmente nunca houve tantos direitos consagrados em documentos europeus e tão pouco respeito por estes direitos. Quer dizer, nós começamos por ter a idade dos direitos do Norbert Bobbio, com a primeira geração da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, etc. Vivemos naquilo que um candidato, um grande jurista italiano, Stefano Rodotà, que não por acaso foi recusado como candidato a Presidente da República, chama o direito a ter direitos, mas esses direitos na prática são sacrificados a outros direitos. Os mecanismos que levam a que isso aconteça, permito-me mais uma vez remeter para a sua santidade o Papa, que tem obviamente uma sabedoria muito superior à minha e que no Evangelho Gaudi explica isto de forma bastante clara. E depois o deputado João Galamba, evidentemente, enfim, não quer a citação direta dos artigos, mas mas faz uma apreciação genérica de como há interpretações umas e outras para os tratados europeus. De facto, aquilo que se verifica, por exemplo, em relação ao Banco Central Europeu, é que era suposto ser totalmente independente. A pressão política que vem sendo exercida sobre o Banco Central Europeu, particularmente pela Alemanha, desmente totalmente essa ideia de independência do Banco Central Europeu. E quanto ao resto, enfim, está um pouco já implícito aqui. Há uma questão importante na questão dos empréstimos do Banco Central Europeu aos bancos nacionais e as razões porque eles não emprestam mais, digamos, às pequenas empresas. Eu aqui tendo a ter algumas dúvidas. Bom, primeiro, é evidente que se não houvesse a proibição dos estatutos de emprestar diretamente aos bancos, isso tinha sido muito mais barata a operação, tinha-se poupado aquela operação especulativa que o deputado Paulo Sá assinalou e sobre o qual não tenho dúvidas. Mas, realmente, a questão dos bancos é bastante complexa, não quero absolver os bancos seja claro, mas enfim, também neste momento estão a ser tão batidos que de vez em quando não me juntar ao coro pode não ser mau de todo, e há um facto que é este: não há de facto muita procura de financiamento nos bancos por parte dos pequenos empresários. Não há nem pode haver, porque estes estão sufocados pelas políticas de austeridade e pela ausência de uma procura interna significativa.
E, portanto, mesmo que os bancos tenham uma grande vontade, e não sei se têm, não é? Mas de fazer empréstimos a pequenos projetos, dificilmente encontram quem os vá desenvolver, porque só num contexto de uma alteração de política económica radical é que isso poderia passar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Dr. Stefan Miller.